Uma vez, dar boas-vindas, você que está nos visitando nessa noite. Se você está aqui pela primeira vez, queria te dizer que a Igreja do Redentor tem um presente para você, que você pode retirar no final do culto, ali no balcão de conexão. É uma forma da gente demonstrar nossa gratidão, nossa alegria em receber sua visita nessa noite. Queria, mais uma vez, reforçar, hoje a gente está encerrando a nossa série de mensagens Eu e Minha Casa. As celebrações sobre família, elas vão se encerrar no próximo sábado, onde a gente vai ter um encontro, uma reunião de casais, que no final do culto a gente vai explicar melhor como que vai funcionar. Talvez você ainda não tenha se inscrito. Mas eu queria chamar meu amigo, pastor Exaltino, que vai trazer a palavra de Deus para nós nessa noite. A gente está tendo o privilégio, a honra de recebê-lo no encerramento dessa série. Ontem eu falei um pouco, você que esteve aqui no jantar de casais, sobre o pastor Exaltino. Exaltino é casado com a Patrícia, pai do Theo, e é pastor na Igreja Batista do Centenário, ali em Macaé. Eu e o Exaltino, nós temos mais de 20 anos de amizade. A gente se conheceu na adolescência, quando o Exaltino se converteu na igreja que eu congregava. E, rapidamente, o Exaltino ele começou a trabalhar junto comigo na liderança de retiros. A gente tinha um pastor que eu acho que ele não tinha muito juízo. Ele deixava a gente organizar o retiro e não ia para o retiro. É verdade. E a gente tinha 19, 20 anos. Verdade isso. Ele não tinha juízo. E não tinha. A gente começou a pregar nesses retiros. E ali veio assim, a convicção do nosso chamado pastoral. No mesmo período. O Exaltino não tinha muito tempo de caminhada, mas o Senhor logo falou com ele, logo o chamou para o ministério. Eu já nasci em um lar cristão. Só que o Exaltino logo foi para o seminário. Eu demorei alguns anos. Quando o Exaltino estava se formando, eu estava começando. Ele estava no último ano, eu estava no primeiro. Tive o privilégio de assistir a ordenação dele, ainda não como pastor. Depois fui ordenado e o Exaltino estava lá. Mas nessa época já estávamos em igrejas diferentes. O Exaltino era seminarista de uma igreja, eu de outra igreja. Mas sempre tivemos uma amizade muito forte, mesmo estando em lugares diferentes. A igreja que ele era seminarista era um pouco distante do centro da cidade, era num distrito de Macaé. Em 2012 eu fui ordenado ao ministério pastoral, em setembro, dia 1º de setembro de 2012. E o ministério pastoral, nesses 11 anos, sempre impõe para nós muitos desafios. Os irmãos que caminham mais próximo conhecem um pouco da minha história ministerial. Só que, certamente, de todos os desafios que eu passei, os 5 primeiros meses do meu ministério pastoral foram os mais desafiadores. E, naquele momento, foi o Exaltino a pessoa que me pastoreou, que me acolheu, me recebeu, e eu tive o privilégio de, passando essa tempestade aí, que durou alguns meses, logo após a minha ordenação, de ser recebido na igreja que ele então pastoreava, a Igreja Batista Vila Piracema, e fui seu auxiliar durante um tempo, aprendendo com ele ali, trabalhando com ele ali na Piracema. O Senhor nos direcionou para a plantação da comunidade batista de Macaé, que foi o meu primeiro ministério como pastor titular, antes de assumir aqui no Redentor. E foi o Exaltino que me enviou. Ele era pastor da igreja mãe da comunidade batista de Macaé. Algo que o Senhor já tinha falado ao meu coração, ainda como seminarista, que eu iria plantar uma igreja, minha vocação para plantar uma igreja. Só que, certamente, os desafios que eu tive nesses primeiros 5 meses, se não fosse o Senhor, se não fosse Deus usando a vida do pastor Exaltino, a chance de eu não ser pastor aqui hoje, da Igreja do Redentor, era muito grande. Muito grande. Eu tinha tudo para desistir do ministério. Mas Deus usou o Exaltino para que eu seguisse firme nos propósitos que o Senhor tinha na minha vida. Então, a gente é amigo há muito tempo. Aí, depois do Exaltino, vieram outros homens de Deus que, com uma importância também muito grande, me ajudaram. Como os irmãos sabem, a minha história com o Jay, que logo depois, de 2014, se tornou um mentor também. Mas o Exaltino foi aquele cara que já era um amigo de muitos anos, mas foi aquele cara que me acolheu no momento mais difícil do meu ministério, um dos momentos mais difíceis da minha vida. Então, eu louvo a Deus pela vida do Exaltino. Finalmente eu consegui trazer ele aqui na igreja. A gente tem uma história muito próxima. Todas as vezes que eu vou visitar meus familiares em Macaé, a gente tem que se encontrar para conversar, para rir, mas também para trocar experiência, aprender um com o outro. Então, louvo a Deus pela vida do Exaltino e, finalmente, consegui trazer você aqui, amém, cara. Amém. Amém. Privilégio receber você aqui. Eu queria orar pela vida do Exaltino. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te agradecemos pela vida do teu servo que está entre nós.
Sabemos que ele é homem de Deus, temente ao Senhor, e temos a certeza que ele será um instrumento nas tuas mãos para falar conosco nessa noite. Então fala, Senhor Deus, através do teu servo, para que a tua igreja seja edificada. Retira de nós qualquer tipo de distração e que possamos estar aqui, Senhor Deus, atentos àquilo que o Senhor quer falar conosco através da pregação da tua palavra. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Fique à vontade. Meus irmãos, tá ligado aí? Tá, né? Acho que eu liguei aqui. Tá. É bom estarmos aqui e juntos podermos compartilharmos da palavra de Deus e entre amigos, né? O pastor Cristiano é realmente um amigo. Ele disse que foi para a nossa igreja. Eu quero dizer para os irmãos que ele foi uma bênção lá. Uma bênção. E o grupo também, então, enfim, nós fizemos um movimento, podemos dizer assim, né? Que realmente trouxe para a cidade algo de relevância e relevante. E a Comunidade Batista de Macaé hoje é uma igreja relevante, pelas mãos do Senhor, pela bondade de Deus e pela instrumentalidade da Igreja Batista de Vila Piracema e também do Ministério do Pastor Cristiano. E é uma alegria, pastor, estar com o senhor aqui hoje, com a sua família, com as crianças. Eu tenho certeza que nós voltaremos e vamos diminuir essa agenda aí, né? Então, é uma alegria estar aqui. O pastor Cristiano já disse, estou com a minha esposa aqui, ela não gosta que eu a apresente, por isso que eu apresento ela. Se ela fala que me apresenta, eu não apresento. Quando ela fala, não me apresenta, aí eu apresento, né? Então, ela está aqui, junto com meu filho, então a gente faz aquele processo de trabalho reverso, né? Isso também é importante. Então, é uma alegria estarmos aqui com os irmãos, tá bom? E também falar e pensar sobre família, na dinâmica de família, quase que encerrando essa temática sobre famílias, e eu tenho certeza que nós vamos pensar um pouco sobre a palavra de Deus e entender de forma muito prática. A minha intenção é que nós possamos sair daqui desafiados a ouvir a palavra de Deus e sair daqui desafiados a praticar. Porque eu entendo, irmãos, como diz Tiago também é muito interessante, quando ele diz, olha, não basta ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós precisamos também ser praticantes. Ele chega a dizer, se eu não me engano, eu não me lembro do texto, mas que é Tiago capítulo 2, versículo 19, se eu não me engano, que ele diz assim, olha, por que chamamos Senhor, Senhor, se nós não fazemos o que Ele nos manda? Por que dizemos Senhor, Senhor, se nós não o obedecemos? Parece que há uma distância muito grande entre o que falamos, dizemos, pronunciamos e aquilo que nós praticamos, né? E aquilo que Deus quer ver em nós é justamente muito mais ao contrário. O que nós estamos fazendo de prática em relação àquilo que eu ouço da palavra de Deus. Eu saio daqui, eu faço o que com o que eu ouço aqui? Eu pratico o quê? Eu faço o quê em relação a isso? Ou foi só mais uma palavra? Ou foi só mais um discurso que eu ouvi do pastor e eu viro a chave e domingo eu ouço outra coisa de novo, né? É aquela ideia, não, pastor, eu ouvi hoje está pago. Aqui não, irmãos, aqui é diferente. Mas na Macaé é assim, ele vai no culto, acaba o culto, ele faz uma selfie com o nome da igreja, está pago. Mas está pago o quê, gente? Não, já paguei, eu vim aqui, está pago. Tipo assim, o que eu tinha que fazer, aquela mente religiosa, né? Queria tentar ver com a mensagem, não, por favor, tá, perdão. O que eu tinha que fazer, religiosamente, eu já fiz. Agora eu estou esperando o próximo domingo para eu pagar de novo, está pago. Então, infelizmente, essa mente religiosa pode nos atrapalhar, inclusive no nosso dia a dia. E precisamos, então, ter essa atenção de sairmos daqui desafiados a praticar aquilo que diz a palavra de Deus. Por favor, vamos ler o texto de 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 25. Um pouco extenso, mas a gente lê rapidinho, não tem problema. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 25. 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim, queridos, olha, o Senhor enviou Natã a Davi. Natã, então, foi falar com Davi e lhe disse, havia, então, uma cidade de com dois homens, um rico e outro pobre. O rico tinha 100 ovelhas,
gado em grande número. Mas o pobre não tinha coisa alguma, a não ser uma cordeirinha que lhe havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa, junto com os seus filhos, e ele então comia da sua comida, bebia do seu copo, dormia nos seus braços, e ele a tinha como filha. Certo dia, então, chegou uma viajante à casa desse homem rico. Ele não quis pegar das suas ovelhas ou dos seus bois para dar de comer ao visitante que havia chegado. Em vez disso, pegou então a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e lhe disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem quem fez isso, ele deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel, e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa do seu senhor e as mulheres do seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e todo Judá. E isso, se não fosse pouco, eu teria ainda acrescentado tais e tais coisas. Porque então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo com que era mau aos olhos dele. Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por mulher a esposa dele, depois de matar a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais vai se afastar da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim então diz o Senhor: eis que farei com que da sua própria casa venha um mal sobre você. Tornarei as suas mulheres à sua própria vista, e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã então respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, e você não morrerá mais. Mas, com isto, você deu motivo que os inimigos do Senhor blasfemassem. Também o filho que vai nascer, este morrerá. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor o feriu, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu de forma muito grave. Davi suplicou a Deus pela criança, Davi jejuava, e ele, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. Mas no 7º dia a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo, porque a criança estava morta, porque diziam entre eles: quando a criança ainda estava viva, nós falávamos com ele, mas ele não dava ouvido à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura? Davi então notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e ele entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram diante dele e ele então comeu. Os seus servos então disseram e ficaram preocupados, dizendo: que isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou. Mas depois que ela morreu, o Senhor se levanta e pôs a comer? Davi então respondeu, dizendo: enquanto a criança ainda estava viva, eu jejuei, eu chorei, porque dizia: o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que eu vou jejuar? Poderei eu trazê-lo de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi entregou nas mãos do profeta Natã, e esse lhe chamou Jedidias por causa do Senhor. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nós. Queridos, nós precisamos olhar para esse texto e sempre ter a percepção do final.
Parece que olhar para o final primeiro nos ajuda a olhar a beleza da redenção. E falar de Davi é falar também um pouco sobre a redenção. E a redenção, não somente no sentido salvífico da coisa, mas na redenção que Deus tem uma capacidade enorme em Cristo de nos ajudar a redimir, inclusive, as nossas relações. Porque é nas nossas relações que nós temos tudo para viver as nossas maiores tragédias em família. Parece estranho terminar uma série quase terminar uma série e falar de tragédias na família. Mas falar de tragédias na família é olhar para o que eu disse no final e compreender o que Deus pode fazer nas tragédias. Porque parece que, humanamente pensando, quando surge a tragédia, temos a percepção que tudo deu errado, e realmente tem algumas coisas erradas, mas não tem mais o que fazer. E parece que olhar para as tragédias nos faz enxergar que quase sempre nós não vamos ter soluções para isso. Por isso que é comum, como pastores, ouvirmos: pastor, não tem mais o que fazer. Agora o caldo desandou, agora o negócio ficou difícil, agora não tem mais o que fazer, já fizemos de tudo. Porque quando olhamos para essas coisas, temos a ideia que a redenção não se aplica a isso. E parece que Deus está alheio às nossas dores, os nossos sentimentos, as nossas tragédias, as nossas desilusões que acontecem necessariamente na família. E isso, irmãos, tem a ver até mesmo com uma compreensão teológica. Porque parece que falar de tragédia, de dores e de angústia não cabe ao cristão. E aí, quando isso acontece, ou nós caminhamos nos dois extremos, ou de espiritualizar tudo, ou também deixar tudo isso muito comum. Mas eu acredito que olhar para a nossa vida em Cristo é compreendermos que este tempo em que aqui estamos, nesta terra que aqui estamos, e enquanto aqui estamos, as tragédias e as desilusões é algo natural e muito propício a acontecer. Não é que nós vamos caminhar esperando isso, mas é caminhar entendendo que isso pode acontecer de forma muito frequente. Mas o perigo é nós sabermos como lidar com isso quando isso, então, surgir. O fato de sermos cristãos não nos elimina e não nos exime dessa responsabilidade, e inclusive de chegar essa tragédia até as nossas famílias. Às vezes a gente brinca: pastor, mas aconteceu isso, meu Deus, mas onde está o meu Senhor? Eu joguei pedra na cruz. Pastor, ele é difícil. Pastor, ela é difícil. Pastor, é muito difícil, é muito complicado. Pastor, só Jesus. Pastor, por que eu fui casar? Pastor, ele é um troço. Quem é troço aqui, irmãos? Quem que já ouviu? Pastor, ela me chama de troço. Quem já foi chamado? Ninguém vai falar isso, né, irmãos? Graças a Deus, né? Pastor, então eu estou cansado, é um problema aqui, é outro problema ali, e parece que a gente vai caminhando, não vai percebendo o quanto o Senhor pode nos ajudar nessas relações. E o texto em que lemos de um personagem que se destaca na sua especialidade de ser desastrosa a sua casa. Em Cristo, nós podemos olhar para a palavra e percebermos que exemplos que não foram tão bons, é maravilhoso meditarmos para que nós possamos olhar para dentro de nós e percebermos que podemos fazer diferente em alguns aspectos e podemos nos assemelhar ao que Davi fez em outros, porque o que Davi tinha de tragédia e mais tragédia na sua família, e aí não é tão exemplo nesse sentido, mas tinha algo que ele tinha de tão poderoso e que nós precisamos nos disciplinar a ter. De forma prática, o que Davi tinha de mais glorioso é a sua também facilidade à comunhão com Deus, e diante de Deus ele está 100% pleno e integral na sua vida despida diante de Deus. Davi conseguia transitar em tragédias, em situações terríveis, e ao mesmo tempo em vida consagrada e diante de Deus. Que mente extraordinária, que capacidade extraordinária de caminhar com Deus, tendo essa força interior, que lógico, que era dada por Deus. A lógica da teologia diz que, de alguma forma, o Espírito Santo agia de forma
esporádica nos reis, mas não dá para negar e nem dimensionar de que forma isso acontecia. Mas eu acredito que Davi era conduzido frequentemente pelo Espírito de Deus, justamente pela sua responsabilidade, por quem ele era, por quem ele representava, pela sua história e principalmente, o tempo todo, as redenções que ele vivia. O texto que lemos, o povo estava em guerra. O povo estava em guerra. Davi planejou tudo e organizou tudo. Isso está em 2 Samuel, capítulo 11. Tudo pronto para que o povo de Israel pudesse, então, batalhar. O povo, irmãos de Israel, junto à liderança de Davi, teve redenções maravilhosas em guerra, porque Davi também conseguia, de forma bélica, conduzir o povo em grandes vitórias. Estudiosos dizem que, inclusive, neste momento, Davi estava em um momento de tanta soberba, que ele desdenhou desse momento de guerra, que, inclusive, ele erra por não ter ido na guerra. A verdade, irmãos, os reis de Israel, eles não precisavam ir, mas eles precisavam estar inteiros, organizando e atento às batalhas, e por isso ele precisava estar envolvido. Enquanto o povo estava lutando e batalhando, diz o texto, que Davi estava em casa, no palácio, à tarde, andando e sem ter o que fazer. Ali, então, ele inicia-se a sua tragédia em um dos seus momentos, e é uma pena em percebermos o quanto isso caminhou de forma trágica o tempo todo. Ele olha para o lado da sua sacada e ele percebe que a sua vizinha ali estava em um momento seu peculiar, individual, particular. Ele então deixa, com a sua mente vazia, aquele momento entrar no seu coração, e ali então começa ele mesmo a arquitetar um plano diabólico. Ele começa então a arquitetar um plano trágico de morte. Deveria estar fazendo, não estava fazendo. Não assumiu a responsabilidade, não assumiu o compromisso. Sua mente estava vazia, no lugar errado, no momento errado, ocioso em um momento em que ele deveria ter de mais trabalho. Ele cobiça uma mulher que não é sua, mas a sua carne o fazia não olhar para o que devia de forma espiritual. É aquele texto de Gálatas, capítulo 5, em que Paulo vai dizer isso, que a nossa carne às vezes é tão forte, que ela milita contra o nosso espírito, e nós vivemos nessa dualidade o tempo todo, em que precisamos alimentar o nosso espírito, mortificar a nossa carne, para a glória de Deus. Davi então erra, porque ele olha a mulher que não é sua, e pior, ele começa então a entender, olha, eu sei quem ela é, eu sei quem é o seu marido, e eu preciso fazer algo. Ele então percebe que aquela mulher e o seu marido era um dos seus líderes nessa guerra, e ele então, sabendo que a guerra precisava começar, e precisava dar continuidade, na verdade, ele então coloca esse soldado, que era esposo dessa mulher, diante da batalha, para que ele pudesse morrer primeiro. E a verdade era essa, a linha de frente eram aqueles que morriam de forma primária e rápida. Ele então coloca ele na frente, para que ele pudesse morrer, e ela então viúva, ele tinha que ter então a autoridade, ele poderia ter a autoridade de tê-la para si e ser a sua mulher. E assim ele fez. Ele foi, irmãos, assim que o problema acontece, ele vai crescendo, ele vai avolumando, e ao invés de ele colocar o pé no freio, ele continua, e ele vai crescendo nesse sentido, e ele então percebe que ele morre, ele a toma para si, e ele começa a arquitetar aquilo tudo. Mas Deus queria e tinha para ele um plano de redenção para a sua casa e para a sua família. Mas antes desse plano, ele precisava ser disciplinado. O quanto é importante entendermos que nós não vamos conseguir a redenção em nossas tragédias se antes não houver a necessidade da disciplina.
porque aonde tem tragédia, dores e angústias, e não tem disciplina, as tragédias, as dores e angústias acontecerão novamente sem um empenho nosso de compreender, porque não houve disciplina. A disciplina é necessária e fundamental para essa redenção. E Deus envia. Deus então leva um profeta, é o texto que lemos agora. Deus então leva o profeta Natã e vai diante dele contando uma história. Tinha um homem rico, tinha um homem pobre. O homem tinha muitos gados, muitos bens. O pobre só tinha uma cordeirinha. E então recebeu um convidado, ao invés de matar aquele que tinha muito, matou-se a cordeirinha. Davi então se levanta com seu furor. Ah, não, ele deve ser disciplinado, isto não pode acontecer, ele não deve fazer isso, e ele então será punido, inclusive com a morte. Olha, Deus usando o profeta para ajudar a Davi ser disciplinado. Enquanto Davi estava no seu mais alto furor, Natã então diz a ele: Davi, este homem ao qual fez isso foi você. Davi poderia na hora dizer: não estou entendendo, que história é essa? E o que essa história tem a ver comigo? Mas quando Natã o confronta, tudo ficou tão claro, mas tão claro para Davi, que ele não questiona. Ele não pergunta nada. Por quê? Porque o próprio Deus o levou à reflexão de entender que ele estava errado. Então ele diz assim: Natã, eu pequei. E eu pequei contra o meu Deus. Eu errei. Veio a disciplina e veio agora a lição de casa para a sua disciplina. A espada não vai sair da sua casa, você vai ser disciplinado, você vai passar por um momento difícil. E ainda o filho ao qual você tanto espera e pede a Deus, ele vai até nascer, mas no 7º dia ele vai morrer. Davi então ouve essa sentença. Lógico, irmãos, que o texto não fala a sequência do tempo, mas é claro que Davi processou todo esse momento de forma muito integral. E ele então ouve, sabendo disso, o que ele faz? Ele começa a orar, ele começa a jejuar. Ele começa a clamar a Deus, porque ele tinha a esperança de que Deus podia mudar a sentença. Porque a sentença foi mudada para ele. O confronto do profeta era para que Davi fosse disciplinado à morte. Mas ele, quando então assume a sua fraqueza, a sua dor, ele então tem a sua sentença mudada, a sua reflexão, lógico, a maneira didática do próprio Senhor junto ao profeta, de fazê-lo compreender isso, mas precisava de uma disciplina um pouco maior e que pudesse marcar a sua carne, que pudesse marcar a sua vida, e o Senhor então dá a sentença. Ele vai nascer, mas no 7º dia ele vai então morrer. Ele então, sabendo disso, 7 dias ora, 7 dias jejua, e ele espera, ele clama, ele busca. Quando ele percebe que os seus servos já estavam ali perto dele, porque os servos de Davi iam ali com frequência para monitorá-lo e para conversá-lo, porque ele estava 7 dias em jejum, em oração. Quase no final do 7º dia, seus servos chegam, Davi percebe então um movimento diferente, e Davi pergunta: o meu filho morreu? E eles de forma imediata dizem: o teu filho morreu. Ele então, diz o texto, que se levanta do chão, lava-se, unge a sua cabeça, troca de roupa, entra na casa do Senhor, e ele então começa a orar diante do Senhor, ainda come uma refeição, e muda de forma muito rápida também. Os servos ficam em dúvida, dizendo: Senhor, enquanto o teu filho era vivo, enquanto o teu filho ainda tinha condição e estava diante de nós, o Senhor jejuou e orou e se entristeceu. Agora que ele morreu, o Senhor se levanta, o Senhor ora, o Senhor se lava, o Senhor come, o Senhor entra na casa do Senhor, parece que não houve nada. E Davi, de forma muito madura, também disse: enquanto a criança estava viva, eu jejuei, chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança então pode continuar viva.
Agora que morreu, eu não preciso jejuar. Agora que morreu, eu nem posso trazê-la de volta. Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim, porque ela está morta. No final, Deus dá a Davi a redenção, dando a ele a oportunidade de ter outro filho, e é o Salomão que nós conhecemos e percebemos de forma muito clara a vida, a tragédia, as dores e as angústias que Davi enfrentou e que também na nossa vida é uma realidade que precisamos. Eu não sei a sua dor, as suas tragédias que você já viveu, as situações, às vezes, que poucas pessoas sabem, ou até mesmo ninguém sabe, ou até mesmo nem o pastor sabe. Isso pode ser coisa do seu passado, da sua vida, e isso te marca, isso te machuca, isso traz na sua carne dor, e que você chega a usar uma estratégia. Pastor, eu não quero nem tocar nesse assunto. Eu não gosto de falar sobre isso, porque isso foi uma tragédia enorme na minha vida. Eu quero dizer para você, desde já, que há a oportunidade dessa sua tragédia ser também redimida pelo nosso Senhor. Ele pode mudar e transformar tudo isso para a glória dele. Porque parece que nós achamos que fazer tudo, como diz Paulo aos 1 Coríntios 10, 31, para a glória de Deus, parece que nós estamos falando que só é para a glória de Deus quando as coisas se conduzem aparentemente, religiosamente, esteticamente correta e certa. Ah, não, homem de Deus é só o pastor Cristiano. Só o pastor, não, eles são santos, não, é só eles que conseguem. Aí parece que nós colocamos um altar de santidade para alguns e nós nos sentimos incapazes justamente por acharmos que não temos a capacidade de viver a redenção. Por incrível que pareça, irmãos, quando nós vivemos tragédias semelhantes a essa, dores semelhantes a essa, e no final recebemos de Deus a redenção, o quanto isso nos faz viver, evangelizar, anunciar, pregar para a glória de Deus. Pastor, mas a minha vida é uma tragédia total. Uma ótima oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Ah, pastor, mas o Senhor não conhece. Uma ótima oportunidade para a manifestação da glória de Deus. Olhar para essa história, é possível que haja histórias piores, mas olhar para uma história dessa é perceber o quanto Davi errou, o quanto Davi pecou, o quanto ele foi mau, o quanto ele foi um mau exemplo para cada um de nós nesse sentido, mas ao mesmo tempo, olhar para o final, Deus dando a ele uma redenção, uma capacidade, para que Davi então seja redimido, a tal ponto de restituí-lo com outro filho, e logo na sequência, no versículo 26, a guerra em que o povo estava, diz o texto que o povo então conquista aquela terra, mostrando que Deus deu a redenção a Davi, a sua esposa, a nação e a todos que estavam com ele. E aí, o que é que Davi fez? O que é que Davi fez de forma prática, que de alguma forma ajudou para esta redenção ser uma realidade na vida dele? A primeira coisa que eu queria pensar com os irmãos, quando Davi então ouve Natã, ele peca, ele erra, ele vacila, ele se distancia de Deus, tudo isso longe de Deus, né? Ele foge da sua responsabilidade, ele vai errando, ele vai errando, ele vai errando. Ele então também é confrontado, ele então percebe de forma clara que ele então errou, é confrontado e de forma imediata. E aqui eu queria destacar isso. Quando ele foi confrontado, ele não questiona nada, não pergunta nada, ele já sabe. O fato dele saber é a prova da dualidade que nós vivemos no nosso interior. Ao mesmo tempo que a nossa carnalidade não inclina a pecar, a ação do Espírito Santo de Deus em nós, em qualquer fagulha, nos ajuda a nos alertar, a despertar e a acordar a qualquer momento. Basta sermos confrontados por essa palavra. Enquanto Davi foi confrontado pelo profeta Natã, nós somos confrontados com o Evangelho. E essa reação precisa ser imediata. E o que Davi faz então? Ele é confrontado. E ao invés de arrumar desculpa,
fugir, questionar, alegar e colocar coisas à frente de forma imediata. Ele assume o que ele fez. O texto diz no versículo 13, ele disse então a Natã: pequei e pequei contra o meu Senhor. Redenções em tragédias começa, primeiramente, reconhecendo os nossos erros, assumindo a nossa fragilidade, assumindo a nossa humanidade, assumindo que nós não vamos acertar sempre, assumindo que nós pecamos, assumindo que o erro, as tragédias, as angústias, é uma realidade que está na minha casa, que está na minha vida. E eu, assumindo, eu percebo também que eu não estou dando a Deus a glória e, principalmente, eu estou ferindo esta santidade de Deus, com a qual Ele compartilha comigo em seus atributos, ao qual Ele se comunica, seus atributos comunicáveis. Mostrando claramente que a capacidade de assumir não é para demonstrar simplesmente uma fraqueza, mas é para iniciar-se um momento de redenção, de mudança, de transformação. Parece uma ação simples, mas na prática, assumir quando erramos é difícil. Tem gente que tem dificuldade. Tem gente que assume o erro sem falar. É tão doloroso e difícil que tem gente que assume de forma diferente. Ah, não, pastor, é isso aí. Aconteceu isso? Ah, não, pastor, ele sabe. Por quê? Porque não somos disciplinados a assumir os nossos erros e dizermos que eu pequei também contra Deus. Viver para a glória de Deus não é simplesmente não se disciplinar a não errar somente contra o outro, contra a minha família, mas eu primeiramente dizer que eu me disciplino a não errar, porque eu faço tudo para a glória de Deus. Lógico, eu não traio minha esposa simplesmente porque eu a amo, ela é minha mulher, ela é minha deusa. Nem ela sabia disso, né? Mas Deus não é também assim, não. Estou exagerando um pouco, irmãos, né? Eu nem posso ter deusa, né? Aí seria um idólatra, né? Enfim, né? Mas eu me disciplino a tudo isso, a respeitá-la, a amá-la. Eu faço tudo isso, primeiro, porque eu amo ao meu Deus. Parece que a gente inverte esse processo. E a gente inverte, aí é um perigo, porque diz assim, ah, não, então, eu consigo, então, trair a minha mulher, mas eu não traio o meu Deus. Já viu gente assim? Pastor, eu posso fazer um monte de coisa errada, mas o meu Deus, Ele é o meu Senhor. É a religiosidade que nos provoca isso. Por quê? Porque eu paguei. Lembra? Está pago? Lembra? Está pago? Eu estou bem com o meu Deus, porque está? Está o quê, irmãos? Quem vai fazer isso hoje, irmãos? Faz não, por favor. Como está pago, quando eu dei o meu dízimo, como eu dei a minha oferta, primeiro, então, eu provei o quanto eu amo a Deus. Aí a minha mulher, os meus filhos, os meus colegas de trabalho, pode ser o que for. Aí eu posso trair, porque ali é outro processo, é outra coisa. E não percebemos, irmãos, o quanto nós pecamos fazendo isso, não assumimos os nossos erros. Assumir os nossos erros é ter um olhar individual, profundo, e compreender de forma plena que eu estou no centro do problema porque eu errei. Porque família, irmãos, também é essa capacidade de viver os extremos, em que nós vivemos os momentos mais felizes em família e também as tragédias e angústias em família. Por quê? Pelo simples fato do convívio. Por isso é que viver em família é viver num ambiente mais propício para vivermos tragédias, dores e angústias. O melhor lugar, humanamente falando, e de um ambiente propício, é viver em família. Porque é onde a gente convive com as pessoas. É onde nós somos disciplinados pelas pessoas. Moramos, convivemos. Então ali está tudo organizado e pronto. Sem a ação de Deus,
a viver momentos assim. Mas a graça de Deus nos ajuda, então, a pegar esse momento de redenção. O Salmo 32, que é o mesmo de Davi, ele faz algo interessante que ele já fazia. Ele diz assim, olha, feliz é o homem que tem as suas transgressões então perdoadas, os seus pecados são apagados. Feliz é aquele que o Senhor não atribui a ele culpa, em que não há hipocrisia. Olha o que ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. E definhava de tanto gemer. E de dia e de noite, eu sentia sobre mim a mão do Senhor pesando. As minhas forças iam se esgotando, como um tempo de seca. Diz o versículo, então eu reconheci diante de ti, ó Pai, os meus pecados, e eu não encobri as minhas culpas. Então eu confessei ao Senhor as minhas transgressões. O que aconteceu? Diz o texto no versículo 5, e tu, Senhor, perdoou o meu pecado. Está na hora de sermos responsáveis com a gente mesmo e assumir os nossos erros, como um sinal do quanto desejamos a Deus a redenção. Enquanto ninguém assume, a dor, a angústia e a tragédia sempre será uma realidade. Esconder e não trazer luz não vai resolver. Davi diz, enquanto eu me calei, os meus ossos secaram. Enquanto eu me calei, eu sofri. Enquanto não houver a capacidade de assumir a culpa, nós vamos sofrer. Só que parece que essas duas coisas também estão distintas. Ele assume e de forma também imediata há um processo também de arrependimento. E por que há essa inversão? Por que primeiro não há o arrependimento e depois assumir? Porque quando ele é confrontado, ele já assume. E assumir ajuda a criar no nosso interior uma ação. E que ação é essa? De arrependimento. Porque também não basta só assumir. É preciso se arrepender. Tem gente que assume. Tem gente que é especialista em assumir. Tem gente que tem a facilidade de confessar. Tem gente que já virou um hábito dele falar. Dizer a alguém, dizer ao pastor, confessar. Mas ele tem dificuldade de se arrepender. E tem gente que só confessa, isso aqui só abrir um parênteses rapidinho, né? E tem gente também que só confessa porque é confrontado. Lembra de Davi? Foi confrontado, confessou e se arrependeu. Foi um momento, foi uma situação, mas tem gente assim, que só confessa quando é confrontado. Enquanto ele pode mentir para Deus o tempo todo, para a sua família ele vai mentindo, para ver até onde vai dar. E por que ele não se arrepende? Porque, na verdade, ele acostumou e ele ama a prática do pecado. Essa é uma resposta simples. E ele assume porque foi descoberto, ele assume porque se acostumou, e é por isso que, às vezes, é notório percebermos, irmãos, de pessoas que assumem o tempo todo, pecam o tempo todo, e por que há essa repetição louca? Porque não há arrependimento. O que ajudou Davi a arrepender foi o confronto, a disciplina, a consequência, e ele sentiu na carne. E aí, isto é uma verdade pelo simples fato dele ser um homem de Deus. Eu me preocupo. Pessoas que têm facilidade de assumir e não de se arrepender, dessa pessoa não ser crente. Dessa pessoa ser apenas daquele grupo do tá pago. E ela não se arrepende. Nós temos que cogitar isso, porque de repente ela nunca teve um encontro com Deus. O que ela teve foi um encontro com a igreja. O que ela teve é um encontro com o movimento eclesiástico, mas com Deus ela não teve. Isso é possível. Esse fenômeno que nós estamos vivendo hoje de desigrejados é essa realidade. De pessoas que se frustraram como igreja. Pastor, não quer nem saber de igreja. É verdade. Porque elas se envolveram com a igreja.
Pastor, não quero nem ouvir falar de pastor. Pastor, quando eu ouço falar de pastor, me arrepia. Para mim tudo é ladrão. Já viu isso? Pastor, para mim tudo é ladrão. Por quê? Porque ela se frustrou com a igreja. A dificuldade de se arrepender pode ser um sinal do quanto ela nunca se converteu. E aí acende o nosso alerta. O amor ao pecado não é um sinal o quanto temos comunhão com Deus. A verdade é que a dinâmica da redenção agora na cruz em Jesus nos redime, nos redimiu, não do pecado. Às vezes nos confundimos isso e achamos que Deus nos livrou do pecado. Deus não nos livrou do pecado. Deus nos livrou do domínio do pecado. Porque o pecado vai estar diante de nós ainda, até o Senhor nos chamar, nos convocar. Mas o domínio não. Por quê? Porque na cruz fomos libertos. Na cruz tudo foi resolvido e consumado e temos a capacidade de viver a comunhão com o Senhor de forma plena. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz o seguinte. 1 João 1, 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora é confessar, se arrepender, assumir e apresentar então diante do Senhor. Vamos lá, irmãos, temos que compreender isso. Assumir, se arrepender. E olha que interessante. Davi então se arrepende, pequei contra Deus, tenho uma sentença contra mim e outra. Deus me disse, e Deus através do profeta disse, que meu filho vai morrer. Diz o texto que ele vai então ficar 7 dias sem comer e sem beber, em um lugar reservado, só para orar a Deus e clamar a Deus e pedir a Deus misericórdia. O que ele queria? O seu filho vivo. Sabe o que eu aprendo aqui? A redenção também em nossas tragédias acontece quando eu empenho toda a minha força para mudar. Tem gente, irmãos, que assume. Tem gente que chega até a se arrepender. Mas na hora de colocar toda a sua força para se disciplinar agora e fazer algo para mudar, ele não gosta também. Davi parou tudo. 7 dias, sem comer, sem beber, orando e pedindo a Deus. Nós somos acostumados, irmãos, a essa contemporaneidade, que tudo é tão fácil, mas tão fácil, mas tão fácil, que inclusive trazemos isso para a nossa fé e queremos que as coisas sejam fáceis. Pastor, já está resolvido? Que isso, cara? Você viu sua tragédia? Você viu sua dor, sua angústia? Você tem noção do que aconteceu e você diz que está resolvido? E tem gente que caminha com o outro achando que o outro vai entender também que já está resolvido. Porque a nossa cultura nos estimulou a ter tudo rápido em nossas mãos de forma fácil. Hoje eu e o reverendo Cristiano fomos para o mercado, Zona Sul, né, pastor? Aí tinha um setor, qual a palavra que eu posso usar? Enfim, deixa eu falar. Irmãos, estavam vendendo banana descascada. Aí eu olhei o quilo, R$ 48,90 o quilo. Do lado, uma bancada de banana normal com casca, R$ 8,70. Eu fiquei imaginando, tem gente que compra banana descascada? Tem. Se tem para vender, porque tem gente que tem preguiça. Quem está entendendo? Eu nem vou continuar não, irmãos. Deixa eu falar. É a cultura que colocou tudo fácil em nossas mãos. Ah, pastor, vamos resolver isso logo. Não, pastor, traí 35, vamos resolver isso logo aí. Cria o problema 20 anos, 30 anos, 15 anos, 10 anos e quer resolver rápido. É a cultura. Preguiça de descascar uma fruta. E ele paga 500% a mais, porque tem preguiça de descascar. Aí quando vê um problemão, não quer resolver. Não quer orar, não quer deixar um trabalho.
não quer viver o luto, não quer viver a dor, não quer se empenhar, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer fazer nada e quer redenção. Davi parou tudo. Tudo tinha diante dele uma sentença, um problema. 7 dias, sem comer, sem beber, reservado, sozinho, pedindo a Deus graça e misericórdia, pedindo a Deus mudança, pedindo a Deus a sua glória, pedindo a Deus o seu favor, pedindo tudo para que Deus faça algo, porque era aquilo que ele queria. Se você quer viver a redenção na sua família, você precisa claramente empenhar toda a sua força. Não dá para empenhar partes, não dá para se empenhar pouco, tem que ser toda a força. Senão não resolve, senão não muda. Mostrando claramente que temos a capacidade de fazer isso. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, a partir do versículo 16, que nós podemos até estarmos desanimados, fracos. O nosso homem exterior pode estar até desgastado, ele vai usar essa expressão, mas o homem interior, ele se renova todo dia. Porque, inclusive, esses sofrimentos que são leves e momentâneos, em Cristo, isto se produz para nós um peso de glória. Por quê? Porque é na dor, é na angústia, no desânimo, na fraqueza, com a redenção do Espírito Santo de Deus em nós, nos faz então viver para a glória de Deus. As nossas tragédias não envergonham a Deus, pelo contrário, é uma oportunidade para exaltarmos o Senhor. Quer dar glória a Deus? Pega a sua tragédia, a sua humanidade, a sua dor, a sua angústia, a sua fraqueza, diz assim: Senhor, me ajude, me fortaleça a pegar este problema e transformá-lo de tal forma que no final eu dou a Ti a glória. Senhor, me ajude a fazer isso, por favor. Foi o que Davi fez. Mas Davi precisava de uma disciplina dura e severa. Deus não o ouviu. Matou aquela criança. A verdade é essa. A disciplina veio para Davi dessa forma. E ele então, vendo tudo isso, ele fez outra coisa que é fundamental para cada um de nós também. Termos a capacidade e a maturidade de abandonar o passado para a glória de Deus. Meu filho morreu. Deus não me ouviu. Deus não me atendeu à verdade. Fiz o que tinha que ser feito, trabalhei, me arrependi, me empenhei, confessei, empenhei toda a minha força. Ele não quis, então agora eu me levanto, vou me lavar, vou comer e eu vou para a casa de Deus. Queridos, tem gente que também tem dificuldade de compreender que o filho já morreu. Tem situações em nossas vidas que tem filhos que vão morrer. E que não dá para ficar lamentando e chorando esse filho que morreu. E nem ficar também mastigando e processando aquele passado que precisa passar. Se as suas tragédias foram conduzidas para a glória de Deus, é importante ter a maturidade de olhar para frente. Não será sadio trazer o passado o tempo todo. Tem gente assim: pastor, em 89 ele fez isso comigo. Se traste. Ele acha que eu esqueci, mas eu não esqueci. Até hoje, pastor. Mas no momento certo eu vou falar isso. Em 89? Está esperando o quê? Por quê? Porque não resolveu. Não se arrependeu, não conversou, não assumiu, não empenhou toda a força. Foi avolumando o negócio. E o passado sempre está ali. Às vezes, ele nem sabe disso. Ela nem sabe disso. Só você que sabe. Aí você então vive um passado que traz para você dor e angústia, sofrimento. Sabe por quê? Porque você não se levantou, não se lavou, não comeu. Davi, por que isso? Porque agora já não tem mais o que fazer. Até o que tinha que fazer eu fiz, agora não tem mais. Isso é maturidade.
Perdoou? Pastor, mas foi? Perdoou? Conversou? Dialogou? Assumiu? Está resolvido? Beleza. Se levanta, se lava, come e toca a vida. Redenção vem também com maturidade de abandonar o passado. Paulo vai dizer aos filipenses, queridos, dizendo o seguinte, capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não penso em que eu mesmo já tenha alcançado, mas vou fazer uma coisa. Eu vou me esquecer das coisas que ficaram para trás e vou avançar para as que estão diante de mim. Estudiosos dizem, irmãos, quando Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é inclusive do passado dele. Porque se ele fosse olhar para qual era o passado dele, era trágico. Perseguidor da igreja, matava os cristãos. Estudiosos dizem que ele era sanguinário. Em Atos de 26 tem um textozinho ali que parece que dá essa realidade em que ele era mau. E sabe o que Paulo faz? Eu vou me esquecer das coisas que para trás ficaram. Porque maravilhosas estão para as coisas que estão diante de mim. Por quê? Porque eu tive a maturidade de abandonar o passado e olhar para frente e não viver mais aquela tragédia. E se ela aconteceu, e se ela surgiu e foi resolvida, porque eu me dediquei a isso, vamos avançar. E eu termino pensando, o que Davi fez também foi algo maravilhoso. Ele poderia voltar para casa. Ele poderia voltar para o palácio. Ele poderia questionar a Deus. Ele poderia fazer um monte de coisa, porque ele tinha autoridade para isso, porque ele era rei em Israel. Mas não. Ele percebeu que ele precisava restaurar agora a sua comunhão com Deus. Ele vai para onde? Para o templo. Para fazer o quê? Para orar, para buscar. Redenção em nossas famílias vem simplesmente pela nossa comunhão com Deus. Quando eu falei de assumir, de se arrepender, de empenhar toda a força e ter maturidade, nada disso é possível ser feito se não for conduzido por Deus. Na força do braço não vai haver redenção nenhuma. Tudo isso que eu falei aqui, se for feito sem a ajuda do Espírito Santo, será apenas uma ação humana, social, e que na prática não vai produzir nada. Não vai haver redenção. Quando é conduzida pelo Espírito Santo, aí então a nossa comunhão com Ele é restaurada. Se queremos viver essa redenção, nós temos que principalmente restaurar a nossa comunhão com Deus. A verdade é que esta comunhão restaurada era aquela que não deveria ser perdida. Mas se ela foi perdida por um momento, ela então precisa ser restaurada. As nossas famílias só viverão para a glória de Deus se a nossa comunhão com Deus estiver em dia. Como está a tua comunhão com Deus? Como está a sua vida em oração? Como está em sua vida em comunhão com esse Espírito pela sua palavra? Como está? Se ela está comprometida, uma porta ali pode estar aberta. E a prova que Deus queria a redenção para Davi é que Deus deu a Davi a oportunidade de ter outro filho, de ter a sua família restaurada, de ter a sua família mudada e de ter também o povo de Israel ter conquistado a outra cidade. O Davi do versículo 1 do capítulo 12 é um Davi. O Davi do versículo 5 é outro Davi. Deus muda. Deus pode mudar. E Deus pode mudar as nossas famílias e sairmos de tragédias, dores e angústias, de vivermos então para a glória de Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, para que as nossas famílias também vivam e possam viver a cada dia essa realidade. E mesmo em tragédias, dores e angústias, de vivermos para a glória de Deus. Amém. Feche seus olhos, por favor, quero orar. Meu Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti, e essa é a nossa oração. Que o Senhor nos ajude a transformar as nossas vidas em famílias
que infelizmente enfrentamos momentos trágicos, difíceis, e que possamos transformar tudo isso para a Tua exaltação, Senhor, e para a Tua glória. E o Senhor ainda nos ajuda, com o Teu Santo Espírito, a isso ser feito. O Senhor nem assim nos permite fazermos tudo isso que aqui falamos pela nossa força. Quando assumimos a nossa fraqueza, é o momento oportuno que o Senhor nos fortalece em Tua força. E aí conseguimos então nos arrepender, confessar, mudar, colocar toda a nossa força e compreendemos claramente que precisamos preservar a nossa comunhão com o Senhor. Faça a Tua obra em nós, faça a Tua obra no Teu povo, faça a Tua obra nessa igreja, faz a Tua obra na Tua igreja, Senhor. É o que queremos. Enquanto estamos neste corpo, como diz Paulo, de corruptibilidade, mas há uma promessa, que este corpo de corruptibilidade se revestirá da incorruptibilidade, para que tenhamos então a capacidade de vermos como o Senhor é verdadeiramente. A verdade, Senhor, é que enquanto estamos aqui, estamos sujeitos, infelizmente, a viver isso frequentemente. Mas o Senhor nos promete redenção. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.